Leti é uma família lombarda da província de Mantua e são provenientes especificamente da comune de San Benedetto Po. O sobrenome Leti deriva da língua latina da palavra letus, a qual em latim significa feliz, contente. No entanto, antes de o sobrenome modificar-se para o atual Leti, na Idade Média era encontrado como Literius. Os nomes dos Leti são encontrados e lembrados em textos, feitos notórios e contratos de compra de terras e casas desde tempos muito antigos. Em 1300, esta família é contada entre as 30 famílias mais antigas da região de Mantua. Em 1600, há menção a um Tommaso Leti, senhor feudal estabelecido na região de Mantua, e é o nome deste que a maior parte dos registros históricos estão documentados. Senhor Tommaso Leti era o patriarca de uma proeminente família feudal de Mantua, região sob influência do Ducado de Mantua, governado pelos Gonzaga. Como senhor feudal, Tommaso administrava extensas terras férteis no Vale do Pó, onde se cultivava trigo, vinha e gado, principais fontes de riqueza da região. A família Leti tinha uma reputação de equilíbrio e pragmatismo, garantindo paz entre os camponeses sob sua jurisdição e prosperidade econômica. No entanto, a estabilidade da casa Leti foi desafiada por um turbilhão político que assolava a Península Italiana no início do século XVII. Em 1600, os territórios eram constantemente disputados por outras potências, como a Espanha e a França. O Ducado de Mantua era estrategicamente importante devido à sua posição geográfica entre o norte da Itália e a Lombardia espanhola. A morte do Duque Vincenzo Gonzaga I, em 1612, já começava a ser antecipada, gerando tensões sucessórias. O senhor Tommaso, com sua proximidade à corte dos Gonzaga, via-se frequentemente envolvido em assuntos políticos. Ele era conhecido por sua neutralidade estratégica, mas essa postura seria colocada à prova quando uma facção local, apoiada por emissários espanhóis, começou a pressionar os senhores feudais de Mantua a apoiar a Espanha na eventual disputa sucessória. O conflito emergiu quando emissários espanhóis liderados por Dom Alfonso de Villa-Lobos começaram a visitar feudos-chave da região, oferecendo proteção e promessas de vantagens financeiras para aqueles que declarassem apoio à Espanha. Tommaso foi procurado e, embora relutante, recebeu Villa-Lobos. A oferta era tentadora: recursos para expandir suas terras e segurança contra incursões de bandos de mercenários que começavam a assolar a região. No entanto, a aliança com os espanhóis significaria trair a confiança da corte dos Gonzaga, a quem ele devia sua reputação. A situação se complicou quando Filippo Leti, filho mais velho e herdeiro de Tommaso, discordou abertamente de seu pai. Filippo acreditava que se aliar à Espanha seria um erro fatal que colocaria a casa Leti no lado errado da história. Ele era defensor de uma aliança com a França, que também começava a enviar emissários para a região. A tensão atingiu seu ápice quando Filippo, sem o consentimento do pai, encontrou-se secretamente com um representante francês em uma vila próxima. Essa ação foi descoberta pelos espanhóis e Villa-Lobos exigiu que Tommaso entregasse seu filho para julgamento. Caso contrário, ameaçou mobilizar tropas espanholas para ocupar o território dos Leti. Tommaso enfrentou uma decisão impossível: entregar seu próprio filho aos espanhóis ou arriscar perder tudo que sua família construíra. Após dias de intensos debates na família com seus conselheiros, Tommaso optou por uma solução arriscada: convocar outros senhores feudais da região para uma reunião secreta. Ele argumentou que permitir que uma potência estrangeira controlasse Mantua comprometeria a independência de todos.
A reunião resultou em um pacto entre os senhores locais, que decidiram se unir contra a interferência estrangeira. Com apoio discreto da corte dos Gonzaga, Tommaso conseguiu repelir a ameaça espanhola em suas terras, mas não sem custo. A traição de Filippo quase dividiu a família e Tommaso foi forçado a enviar seu filho para a República de Veneza, onde ele viveria sob a proteção de aliados políticos até que a situação em Mantua se estabilizasse. Embora os Leti tenham conseguido manter sua posição, a experiência deixou marcas profundas. A reputação de Tommaso como estrategista aumentou, mas o custo emocional e político foi alto. Essa é a história da família Leti, pesquisa encomendada por Fábio Barranqueiro Guelfi.